Uns minutos aí. Meus irmãos, a paz do Senhor, saudando todos, cumprimentando todos, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e com muita alegria estamos mais uma vez aqui ao vivo para um planeta de audiência, onde iremos falar de algumas mulheres que foram terríveis na Bíblia, onde mulheres que podiam estar lado a lado, ombro a ombro, fazendo a diferença, fez com que os seus maridos tropeçassem, caíssem e não entendessem o que verdadeiramente eles queriam. Então, nós vamos começar com o Provérbio 31:30. Provérbio 31:30, que diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será sempre louvada. Amém, querido? Provérbio 31:30. Provérbio 31:30. E vamos fazer menção de algumas mulheres, né? Que foi terrível, terrível. Porque no mundo que vivemos hoje no século 21, existem muitas mulheres que têm seu alto preço. Tem muitas mulheres que têm a sua valia grande. Existem mulheres que verdadeiramente pode se considerar uma mulher de verdade. Onde ela chega, faz a diferença. E existem outras mulheres. Hoje nós estamos falando só das mulheres, mas no próximo vídeo eu vou falar dos homens, que foram terríveis também na Bíblia. Porque existem mulheres hoje que são independentes. Ela não depende do marido para praticamente nada. Aí é que está a diferença. Porque outrora as mulheres eram dependentes dos seus esposos, dependentes dos seus maridos, né? Então eu quero começar com a primeira mulher que a Bíblia cita, que chama Eva. A primeira mulher que a Bíblia vai citar é Eva, né? A vilã Eva, ela é uma vilã original, né? Ela cometeu o erro fatal para todos ao ouvir a mentira da serpente de que Deus não estava dizendo a verdade sobre o fruto proibido no jardim do Éden. Depois de dar uma mordida, ela ofereceu a Adão e os dois foram expulsos do paraíso, segundo a história bíblica, né? Porque cedeu à tentação. Você sabe como foi a história? A história é que quando Adão e Eva estão no paraíso, Deus deixou uma ordem, Deus deixou um decreto de que ele não poderia comer da árvore que existia no meio do jardim do Éden. Só que a Bíblia diz que a serpente, a mais astuta de todos os animais, chegou para ela dizendo que se ela comer, que Deus estava mentindo para ela, que se ela comesse do fruto proibido, abriria os seus olhos e ela seria semelhante a Deus. Olha só o que a serpente fez com Eva, ludibriando, enganando com o poder da palavra. Você sabe, meu irmão, que a palavra ela tem um poder muito forte, muito grande na vida de todo ser humano. Tem palavras que são ditas desde o ventre da barriga, da sua mãe, que você será uma bênção, que você vai ser bênção. E tem outras palavras que vêm como maldição, que a maldição passa a ser maldição hereditária. Vai passando de geração em geração. E assim foi Eva, enganada pela serpente. A serpente enganou Eva. Eva enganou Adão. Quando chegou na hora de falar a verdade,
na hora de assumir a responsabilidade, simplesmente Adão como cabeça, aponta para Deus e diz: olha, foi a mulher que tu me deste. E quando Deus chega diante de Eva e pergunta, ela diz assim: foi a serpente que me enganou. E por causa disso, teve um preço alto para cada sentença de pessoas, né? A Eva e daria filhos com dores de parto, sentiria as dores de parto. Adão do seu suor comeria, tinha que trabalhar para comer do seu suor. E a cobra rastejasse o resto da sua vida. Essa foi a primeira mulher. A segunda mulher também foi uma mulher muito terrível, terrível. Se chamava Jezabel. Era uma princesa fenícia. Ela foi casada com o rei Acabe, um dos piores reis de Israel. Ela adorava Baal, que era anunciado como portador da chuva e da prosperidade, a fim de forçar conversões para seu Deus. Deus de letra minúscula, né? Seu Deus da tempestade. Ela assassinou muitos dos profetas de Israel, mas acabou sendo motivo de chacota por Elias e seu Deus. Embora essa rainha perversa tenha tido um final muito ruim, ela passou os últimos momentos da sua vida penteando o cabelo e aplicando maquiagem para que pudesse ter a melhor aparência quanto aos seus servos, a jogarem pela janela do palácio, alimentando seu corpo com os cães. Meu Deus, foi uma das piores rainhas. A rainha Jezabel, ela tinha o poder de persuasão. Você sabe o que é persuasão? Pessoa que faz persuadir a pessoa com a lábia, com o papo. Assim era Jezabel. E fazendo isso, ela matou muitos profetas de Deus. Mas teve um profeta chamado Elias que desafiou ela. Elias desafiou ela tanto a ponto de se esconder numa caverna com medo de uma mulher. Um homem chamado Elias que matou 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Matando tudo isso, se escondeu de uma mulher. Por quê? Porque a persuasão de Jezabel era terrível. Ela persuadiu o rei Acabe, porque Nabote tinha uma vinha do lado da sua casa. E a vinha todo o tempo tinha, todo o tempo dava. E rei Acabe quis comprar de Nabote. Só que Nabote disse para ele: olha, eu não posso vender, porque isso é herança de papai. É herança do meu pai. E eu não posso vender a minha vinha. Acabe ficou com raiva e contou para sua mulher Jezabel. Jezabel fez uma carta de afronta, dizendo que ele estava blasfemando contra os deuses Baal, contra os deuses deles lá, né? O que aconteceu? Nabote acaba morto. Jezabel manda matar Nabote por causa simplesmente de uma vinha. Você vê que uma mulher que tinha tudo para ser bem sucedida, ter o seu nome escrito nos anais da história, não como uma rainha má, mas sim como uma rainha que fez bem para Israel. Mas foi tudo o contrário. Tudo que Jezabel plantou no seu coração foi ódio, foi mágoa e foi persuadir os profetas. Meu Deus, isso é muito forte, né? Atalia é a terceira mulher que eu quero falar. Essa Atalia, ela é filha de rei Acabe, provavelmente também de Jezabel, a rainha mais perversa da Bíblia. Casada com o rei de Judá, ela ficou paranoica após a morte dele, assassinando seus netos para garantir o trono, graças a uma conspiração que essa implacável rainha foi finalmente derrubada e executada do lado de fora do templo de Jerusalém. Essa Atalia, os seus próprios netos, ela matou um a um,
para que não tomasse o seu reino, para que não fosse tomado o reino no qual ela era comandante, no qual ela comandava, a filha de Acabe, terrível, filha de Acabe com Jezabel. Essa mulher era terrível, terrível, mas terrível mesmo. Outra mulher terrível é a Herodias, todos conhecem, né? Herodias, mulher de Herodes, né? A neta de Herodias, no grande, ela se casou com dois dos seus tios. Olha só, Herodes Filipe e Herodes Antipas, uma mulher ambiciosa e implacável. Ela odiava João Batista por trovejar contra seu casamento com Herodes Antipas, com quem ela se casou depois de se divorciar do seu meio-irmão Filipe. Essa história é uma história tremenda. João Batista chega pregando na cidade e o povo todinho vai lá saber, vai ver quem é João Batista. E quando João Batista olha para o alto, para cima assim, vê Herodes, Herodias, vê aquele povo todinho, João Batista simplesmente fala assim, ó, raça de víbora, quem é que te mandou fugir da ira de Deus? João Batista chamando a atenção na sua pregação. E o rei Herodes convida João Batista para ir no seu palácio. E chegando no seu palácio, a sua filha, a filha de Herodias, estava fazendo um aniversário e pediu ao rei um presente. Você sabe que naquele tempo, palavra de rei não voltava atrás. E o que aconteceu? Herodias, a filha de Herodes, chamada Salomé pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Como palavra de rei não volta atrás, então a Salomé acaba ganhando de presente, por intermédio da sua mãe Herodias, a cabeça de João Batista em uma bandeja. Meu irmão, são mulheres que tinham tudo, como eu disse, para ser diferente, fazer diferente e viver uma vida regalada com os seus cônjuges, com os seus esposos. Mas não, elas tiveram a infelicidade usada por Satanás e seus demônios de fazer sempre além daquilo do que ela poderia a respeito da maldade. A quinta mulher é a esposa de Potifar. Essa história da esposa de Potifar, que ela era uma mulher egípcia do alto escalão, que se apaixonou por um escravo hebreu chamado José, e enfurecida por sua recusa em pular na cama com ela o acusou de tentativa de estupro e jogou na prisão. Após a libertação de José, ele se tornou um dos homens mais poderosos do Egito, perdendo apenas para Faraó. Essa história da esposa de Potifar foi que José foi vendido para um dos mercadores, para Potifar. Potifar comprando José para ser escravo, para ter o seu trabalho árduo, o seu trabalho duro. Só que José era jovem, bonito e formoso, diz a Bíblia. E a mulher se apaixonou por ele. Você sabe que quando uma mulher se apaixona, estou falando a respeito de paixão, estou falando a respeito de amor, que entre amor e paixão há muita diferença, porque eu posso me apaixonar por muitas coisas, por livro, por música, por filme, eu posso me apaixonar, mas amar, a gente só ama uma vez, a gente só ama uma coisa por vez. Então, a mulher de Potifar se apaixona por José, e quando a mulher se apaixona, ela se torna uma mulher cega. Ela vê beleza onde não tem. Embora José fosse formoso e belo, ela viu além da formosura e do belo que era José, ela viu coisas a mais. Tanto é que ela queria se deitar com José porque queria. Cismou que José tinha que a possuí-la. José tinha que ser, porque ela desejava ter José.
Só que José resistiu, a ponto dela rasgar as suas vestes e José correr nu pelo palácio. E ela gritando, pega tarado, pega estuprador, na nossa linguagem de hoje. Você entendeu? E por causa disso, causou-lhe a prisão de José. Por causa de uma mulher doentia por uma paixão platônica, por uma paixão que da parte de José não existia. Porque José foi fiel ao rei Faraó. Tanto é que José foi um pouquinho menos do que Faraó. Faraó passou a José como governador do Egito. Oh, maravilha, né? Querido, essas 5 mulheres foram mulheres terríveis. Eu quero falar de mais uma, que é a esposa de Ló. A esposa de Ló, ela morava em Sodoma, uma cidade lendária, maldita, né? Quando um anjo disse a Ló e a sua família, fuja para salvar a sua vida e não olhe para trás. Ela ignorou o aviso e se transformou em uma estátua de sal, a esposa de Ló. Provavelmente foi culpada de mais do que um fatídico olhar para trás. E muito provavelmente abandonou sua família em fuga para retomar a cidade, participando assim da sua destruição. A Bíblia diz que 2 anjos chegam na cidade, avisando que essa cidade de Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades, iriam ser destruídas. Mas ela não quis dar ouvido aos anjos. E quando começou a descer saraiva, desceu bola de fogo do céu, ela fugiu até certo ponto. E quando viu caindo, ela olhou para trás, querendo buscar os seus pertences, querendo buscar a sua vida no qual deixara lá. Meu irmão, não olhe para trás, siga em frente, seja qual for a tua causa, a tua situação, vai seguindo sempre em frente, porque quando você segue em frente, você vai ver coisas novas, vai ver algo novo na sua vida, que você nem vai lembrar das coisas passadas. Amém? Essas mulheres foram mulheres terríveis, com seus ministérios sanguíneos, seu ministério sanguinário, no qual vivia para matar. Outra mulher terrível foi a Gomer. Você conhece a história de Gomer? A história de Gomer, que era casada com o profeta Oséias, né? Ela era casada com o profeta Oséias. Ela abandonou para buscar relacionamento com múltiplos amantes. E seu estilo de vida pródigo acabou levando à ruína financeira, e ela foi forçada a se vender como escrava para saldar suas dívidas. Apesar da sua traição, Oséias resgatou, pagando sua dívida e recebendo em casa uma esposa pródiga, que aprendeu o significado de um verdadeiro amor. Sua história serviu como uma parábola vivida, expressando de uma forma pungente o amor de Deus para um povo que cometeu adultério espiritual a adorar vários deuses. Essa história de Oséias com a prostituta Gomer, ela é interessante, que uma certa feita Oséias estava na dele, tranquilo, e Deus aparece a Oséias e manda ele ir no prostíbulo procurar uma mulher para casar. Tem coisa que só Deus pode fazer, né, meu irmão? Eu conheço homens lá no Rio de Janeiro que tiraram a mulher da prostituição, da casa do prostíbulo, da casa da luz vermelha, como muitos dizem, e hoje é uma santa mulher de Deus. Eu não vou citar nome aqui, que é fora de ética, né? Mas eu conheço, tanto é que abençoou a gente pra caramba. Tanto ele quanto ela, na nossa igreja, ela deu o telhado, ele deu o piso, deu o embolso, ou seja, foram homens e mulheres prósperos. Embora a vida que vivia no passado não condizia com a que está vivendo hoje. Por quê? Deus é o Deus de oportunidade. Deus é o Deus de coisas novas. Deus é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E voltando à história de Gomer, quando Deus manda Oséias ir num prostíbulo buscar,
E Oséias vai lá, busca essa mulher e casa com essa mulher. E a Bíblia diz, e a Bíblia nos relata, que todos os dias de manhã, os amantes da noite e os amantes dela vinham lhe trazer buquê de flores. E Oséias o recebia os amantes. Será que você teria a coragem de abrir a porta para um dos amantes da sua mulher? Então são coisas, meu irmão, que somente a eternidade irá nos explicar. São coisas que a eternidade vai nos explicar o porquê dessas mulheres que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para prosseguir bem nos seus ministérios, mas escolheram o caminho errado. Eu lembro que Provérbio diz que há caminhos para o homem que parece bonito, que parece perfeito, mas o final dele são um caminho de morte. Eu quero falar da última mulher, que é a mulher de Samaria. A mulher de Samaria, né? Os judeus e os samaritanos formaram uma sociedade de ódio assim, ferrenho, mútuo, né? Muito antes de Jesus encontrar essa mulher sozinha em um poço, Jesus surpreendeu a mulher, iniciando uma conversa e depois revelando o seu conhecimento dos seus múltiplos amores, olha, e a revelando-se como o Messias, embora provavelmente fosse, essa palavra é muito forte de falar, eu não vou falar que vagabunda, não vou falar, fosse uma mulher de vida fácil, da vizinhança, e ela se tornou primeira evangélica, convencendo toda a cidade de vir ao homem que me disse tudo que eu já fiz. Louvado seja o Eterno, louvado seja o Eterno. Essa mulher de Samaria, essa história nos leva a entender. Essa mulher estava pegando água meio-dia com sol quente, sol rachando, meio-dia em Samaria. E Jesus teve sede. E Jesus para nesse poço e pede a essa mulher para lhe dar água. Você poderia me dar água? Aí ela fala assim, olha, o poço é fundo, Senhor. O poço é fundo. E eu não tenho como pegar água. E Jesus diz para ela, se você saberia quem estivesse te pedindo água, você daria a água. Porque a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Meu Deus, que coisa forte. E ela ficou impressionada com essas palavras no qual Jesus pronunciou sobre ela. E Jesus fala assim, olha, então chama o teu marido para que venha pegar a água. Aí ela diz assim, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela assim, muito bem, disseste muito bem que não tem marido, porque até esse que está contigo não é teu marido, é teu amante. Pois tivesse 5, meu Deus do céu. Jesus foi na raiz do problema da mulher, dizendo que ela teve 5 maridos, e esse agora não é seu marido. Aí ela ficou impressionada com a revelação de Jesus sobre a vida dela. E ela quis seguir Jesus. Jesus simplesmente disse, não, vai para a tua cidade e começa o seu ministério. E começa a evangelizar. E começa a falar do meu amor. Ó, que palavra tremenda. Eu falei aqui de algumas mulheres, 8 ou 9 mulheres da Bíblia, que tinha tudo para arrebentar no seu ministério, que tinha tudo para arrebatar multidões, mas infelizmente o que elas tiveram foi tudo, o que elas fizeram foi tudo ao contrário de que uma mulher de Deus faz. Porque Provérbio 31:30, conforme o texto diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será sempre louvada. Essas mulheres não temeram o Senhor, não temeram seus maridos, não temeram aquilo que Deus deu, porque tudo que existe hoje, todo poder na terra,
é constituída por Deus, seja ela prefeito, vereador, deputado, presidente, juiz, seja qual for o poder que está na terra, foi dado por Deus. E Deus deu poder para essas mulheres ser diferente, para essas mulheres fazer diferente, para essas mulheres fazer tudo conforme manda a palavra de Deus. Mas elas fizeram tudo o contrário. E por fazer o contrário, pagaram um alto preço. Cada um pagou o seu preço. Cada um teve a sua sentença diante dos homens. Tudo que ela fez. Porque na lei do retorno, é aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. Aquilo que você planta, é aquilo que você irá colher. E essas mulheres plantaram o vento, colheram tempestade. Essas mulheres plantaram o ódio e colheram a cólera do ódio. Essas mulheres plantou coisas ruins, não somente nas suas vidas, como nos seus ministérios, nos seus reinados. Pagaram um alto preço por desobedecer. Quantos minutos? Pagaram um alto preço. 26. Querido, estamos chegando ao final desta mensagem, né? Espero que você entenda, você mulher entenda, que você nasceu para fazer a diferença. Que você, homem, nasceu para ser diferente, fazer a diferença na sua casa, na sua família, dentro do seu lar. Porque enquanto a vida, há esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Para você fazer melhor, ser melhor e ter uma vida regalada diante de Deus e diante da sociedade, fazendo somente as coisas certas. Porque aquilo que começa certo, ele vai chegar no meio certo e vai chegar no final certo. Agora, se começar errado, a tendência é dar errado. Pratique sempre a verdade. Pratique sempre as coisas boas, principalmente o amor, que é o maior dom que tem na terra, é o amor. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai das infinitas bondades e misericórdia. Pai, eu entro na Tua presença, nesse dia chamado hoje, que é dia de oportunidade em oração. Fala, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos desses homens, dessas mulheres, principalmente, Pai, de mulheres que têm os seus cargos ministeriais, de mulheres, Pai, que podia e pode fazer bem a uma sociedade, a um estado, a um país, mas infelizmente, Senhor, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, essas pessoas partem para o outro lado para fazer somente o mal, para praticar o mal que lhe foi imposto pelo inimigo da nossa alma. Pai, que o Senhor venha preparar verdadeiras mulheres para andar lado a lado, ombro a ombro, fazendo a diferença, Pai. Oh, meu Deus, graça te dou, Senhor. Então fica conosco, Senhor, no dia de hoje, guardando a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, dos meus netos. Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Que esse ministério da pregação, ministério de